Aqui é o pregador, já para ministrar a palavra do Senhor, por favor. Tome o seu lugar aqui. Faça um suspense para os irmãos de casa, né? Porque eles... Aí, o irmão Antônio está com saudade do irmão. Vai ministrar hoje a palavra de Deus. Tenha sua mão aqui à frente, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela vida do teu servo, que nessa noite vai ministrar a tua palavra poderosa, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor derrame sobre ele, sobre a casa dele, da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. E usa-o, Senhor. Usa-o com autoridade, com poder, no nome de Jesus. Que seja o Senhor glorificado, ó Pai, e a tua palavra venha falar ao nosso coração. Assim, Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos e abençoamos o teu servo, no nome de Jesus. Amém. No final do culto nós vamos orar para os enfermos. Tem bastante gente enferma na igreja, então você que está em casa, mande o seu, marque um pedido de oração aí, doente ou algum alvo, tá bom? Antônio, seja bem-vindo à sua casa, que Deus abençoe. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui na Igreja Mãe, na Igreja Sede, junto com os irmãos, e os irmãos que estão em casa também. É bom estar na casa do Pai, né? Lá em Regente nós temos costume de falar que na casa do Pai é o melhor lugar que nós poderíamos estar. É aqui, na casa de Deus, né? Vamos abrir a nossa Bíblia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Irmãos, preste atenção na palavra que vai ser ministrada. Depende a resposta que você está buscando de Deus. Você que está em casa, irmão, ouça a palavra. De repente hoje é a noite do teu milagre, é a noite da tua cura. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Somente esse versículo. Curve sua cabeça onde você está. Senhor, eis aqui, Senhor, a tua palavra, Deus. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que o Senhor abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, Senhor, para que vejamos, Senhor, e possamos entender, Senhor, os teus mandamentos, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala com cada coração que aqui está, Pai. Com quem está em casa, Pai, ouvindo essa palavra, Senhor. Amém. Glória a Deus. O tema dessa noite, irmãos, é um passo de fé. Um passo de fé. Está escrito que o cristão deve viver por fé. Pois sem fé é impossível agradarmos a Deus. É impossível, irmãos, agradar a Deus sem fé, sem crer, sem acreditar na soberania e no poder de Deus. Todavia, o inimigo, ele coloca coisas na nossa mente. Ele é perito em criar cenários desanimadores que alimentam a incredulidade.
Ele é perito nisso, em querer nos derrubar, em querer nos destruir. Como podemos viver? Como podemos viver ou andar com fé? É uma pergunta. Como podemos viver ou andar com fé? Hoje em dia, devido a inúmeros acontecimentos, a fé de muitos se esfriaram. Muitos se afastaram da presença de Deus, pararam pelo caminho. E como podemos viver ou andar por fé? A Bíblia nos ensina que a única maneira possível de avançarmos vitoriosamente em nossa caminhada cristã é confiando em Deus. Confiar em Deus. Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer luta, diante de qualquer adversidade, nós temos que confiar no nosso Deus. Pois o Senhor, Ele nunca perdeu o comando sobre as nossas vidas. Ele está na direção. É Ele que manda. O milagre é dele. E às vezes o cristão, ele se esfria. Ele não tem vontade de vir à igreja. Ele não tem vontade de orar, de buscar a presença de Deus. Sendo que a Bíblia nos diz que sem mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem Deus. Somos humanos. Nada podemos fazer com a força do nosso braço. Nós somos completamente dependentes do Senhor. É Ele que cuida, é Ele que nos livra. É Ele que nos dá o fôlego de vida todos os dias. Quando nós despertamos. É Ele que peleja por nós quando nós estamos dormindo. Ele ouve as nossas orações. Ele sabe das nossas necessidades. E nós temos que confiar em Deus e nas suas promessas. Confiar plenamente, sem duvidar, sem hesitar, exercendo assim a tua fé, crendo, mesmo sem ter acontecer ainda, mas crendo que irá acontecer. Sem fé é impossível, irmãos, agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. É impossível. Jesus disse o seguinte para um homem desesperado, que acabara de receber uma terrível notícia. Eu pego esse exemplo aqui, que é o exemplo de Jairo, que recebeu a notícia que a filha dele havia falecido. E Jairo, ele estava buscando o mestre, buscando a Jesus para socorrê-lo, para curar a sua filha. Ele soube que a filha dele tinha falecido. Terrível notícia, né, irmãos? Terrível notícia. Mas Jesus, em Lucas 8,50 diz: não temas, crê somente e ela será salva. Irmãos, não importa o que você esteja passando, que luta você está enfrentando, não tema, somente creia. Creia no poder de Deus, creia no agir de Deus na tua vida, e você verá a glória de Deus, você verá a transformação, você verá um milagre que Deus vai fazer na tua vida, como fez na vida de Jairo.
fé. Exercite a tua fé, crendo no poder de Deus. Deus permite certas situações acontecer nas nossas vidas. Afinal de contas, é Ele que está na direção da minha e da tua vida. E Deus, Ele sabe o que Ele faz. Tudo que Deus faz tem um significado, tem um sentido. Nada é vão. Então Ele permite que certas coisas aconteçam nas nossas vidas para que venhamos dar passos de fé. Para que nós tenhamos fé em experimentar grandes bênçãos de Deus. Como receber as bênçãos de Deus sem fé? Sem crer, sem buscar. Deus permite certas adversidades na nossa vida, para que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, com sinceridade, com amor. Quando nós estamos bem, muitas pessoas, irmãos, está bem, não buscam a presença de Deus. Tá tudo bem. Lembram de Deus quando acontece algo, uma enfermidade, problemas na família, problemas financeiros. Aí lembram de Deus. Nós temos que lembrar de Deus todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Em toda e qualquer situação que nós estejamos passando, nós temos que se entregar a Ele, com coração puro, com coração verdadeiro. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele é o nosso Criador. Foi Ele que nos formou. Ele sabe se nós estamos sendo sinceros. Ele sabe se nós estamos sendo gratos a Ele. Ele sabe tudo. E Ele se agrada quando nós somos gratos. E Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. O mesmo Jesus que curou a filha de Jairo é o mesmo que está aqui nessa noite, é o mesmo que está aí ao seu lado na tua casa. É o mesmo. O mesmo Jesus que morreu na cruz por mim e por você, para que estejamos hoje aqui o adorando. Todo passo de fé, às vezes ele vem pelas adversidades, pela escassez, pela dificuldade econômica, pela enfermidade. É uma situação, como eu disse, insustentável. Eu vou dar um exemplo aqui da viúva de Serepta. Viúva, pobre, ela teve que assumir riscos para mudar a realidade à sua volta. Em muitos casos, o passo de fé pode ser a última esperança, irmãos. Onde você não encontra mais solução, que você não vê a luz no final do túnel,
que humanamente é impossível. A fé, ela nos dá esperança. Crendo num Deus do impossível, no Deus que tudo pode fazer, tudo pode realizar, nada é impossível ao nosso Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Seu desafio consistia em obedecer uma absurda ordem divina, transmitida pelo profeta Elias. Imagina a situação daquela viúva, praticamente sem alimento, sem nada para comer. O que ela tinha era para ela e para o filho dela comer e morrer. Aí o profeta não diz: primeiro você faz para mim. Pô, eu não tenho nada, eu vou fazer para o profeta. Mas assim ela o fez. O profeta diz: traze-me um bocado de pão, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-me no aqui fora. 1 Reis 17, 11 e 13. Deus nos ensina aqui que a obediência à palavra deve vir antes da nossa necessidade. A nossa necessidade, irmão, às vezes não importa, mas sim obedecer a Deus e os seus mandamentos, obedecer a tua palavra. Obedecer. Obedecer a palavra de Deus antes da nossa necessidade. Porque às vezes, irmão, nós colocamos a nossa necessidade, o meu prazer na frente de Deus, sendo que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, acima de qualquer situação, de qualquer circunstância. É Deus, porque somente Deus pode mudar a sua situação, somente Ele pode trazer o milagre que você busca. Pois foi isso que Jesus afirmou para os seus discípulos, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, irmãos. Não deixe o Senhor para depois. Não coloque Deus no segundo plano da tua vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. Mesmo você passando por dificuldades, mesmo você passando por crises no teu casamento, na tua casa, busque primeiro o reino de Deus, crendo que Ele tudo fará por você, resolvendo as batalhas que você está passando. A palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca volta vazia, irmãos. Em razão desse fato, observamos a grande recompensa que nós recebemos quando damos um passo de fé. Quando nós cremos, nós buscamos a presença de Deus, nós somos servos sinceros, a recompensa vem, a bênção vem. Quando eu sigo os mandamentos de Deus para a minha vida, as bênçãos do Senhor, elas vêm. Pois o Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Como cuidou dessa viúva.
Ele ouve as nossas orações, quando nós clamamos a Ele, quando nós buscamos a Ele, quando nós nos prostramos diante dEle, Ele nos ouve. Se nós cumprir fielmente aquilo que o Senhor nos ordena nas Escrituras, irmãos, pois não adianta estar na igreja, louvando, adorando, participando de eventos da igreja, mas não cumprir os mandamentos que Ele nos dá. Querendo andar de certa forma como o mundo anda, não tem como. A palavra do Senhor diz que um dia nós vamos prestar contas de tudo que nós fazemos, boas ou ruins, nós vamos prestar contas. Que no grande dia do Senhor, que estaremos de frente com Ele, dizendo: Senhor, em Teu nome expulsei demônios, em Teu nome, Senhor, eu evangelizei. E o Senhor responde: aparta de mim que não te conheço. Porque não seguiu os mandamentos que o Senhor nos deu. Aleluia. Com a viúva de Sarepta também foi assim, irmãos. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, pois por intermédio de Elias. Não faltou. Um outro passo de fé, irmãos, que eu cito aqui, foi o de Zaqueu. Depois de receber Jesus em sua casa, Zaqueu declarou o seguinte para ele: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas 19:8. Resolvo dar, irmãos. Quantos cristãos que ainda estão dentro da igreja e não resolveram ainda se dar para o Senhor, se dar para o próximo, se dar para Deus. Zaqueu, ele resolveu se dar. Quem já recebeu Cristo em seu coração está apto para dar passos de fé. Aquele que recebeu com amor, com alegria, porque o Senhor, Ele nos transforma, Ele lapida, Ele arranca tudo de ruim que está em nós, Ele nos transforma em novo homem, numa nova mulher, fiel, obediente aos teus mandamentos, à tua palavra. E com isso nós experimentamos a bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Buscar em primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você é um servo fiel, obediente, cumpridor da palavra do Senhor, busca intimidade com Deus através das suas orações, se reveste com a palavra de salvação, as bênçãos chegam até você. O Senhor acrescenta na tua vida. O Senhor te livra, o Senhor te protege. Mas você tem que crer, você tem que ter fé. Seu passo de fé se deu quando Zaqueu declarou: resolvo dar.
que você tem dado para Deus? O que você tem feito para o Senhor? Será que eu, você, nós estamos dando a Deus aquilo que Ele realmente merece? Ou aquilo que nós achamos que Ele merece? Às vezes as pessoas brincam com as coisas de Deus, não levam a sério, não tem compromisso com as coisas do nosso Deus. Quantas coisas grandiosas nós já vimos o Senhor fazer na nossa vida como na vida de outros. Quantos milagres nós presenciamos. Quantas coisas o Senhor vai fazer ainda mais. Nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem. Nós somos seres espirituais e a nossa casa, a casa celestial, é no céu que nós vamos morar. Jesus está voltando. Nós ouvimos muito isso, Jesus está voltando, e realmente Jesus está voltando para buscar os seus. E muitos estão desapercebidos, acha que não, vai demorar ainda. A palavra do Senhor diz que nós devemos vigiar e orar, estar atentos. Olha o que está acontecendo aí fora no mundo, pestes, guerras, dificuldades. Muitos deixando de crer, muitos deixando de buscar, a fé se esfriando. Não deixe que isso aconteça com você, meu irmão. Não deixe a sua fé esfriar. Confia, é confiança, é confiar em Deus, que Ele tudo pode realizar na tua vida. O impossível é dele, o possível é nosso, o impossível é de Deus. Creia, crê somente, busque. Zaqueu tomou a decisão de derrotar a avareza, que é uma das áreas mais resistentes da natureza do homem. O homem, ele é avarento, irmãos. O homem, ele é idólatra. Quer ver pegar? É quando se fala em dinheiro. Quando você fala em contribuição. Quando você fala de dízimo. Ah, não, irmão, eu faço tudo, mas não mexe no meu bolso, não. Muitas pessoas pensam assim, não quer contribuir, não quer ajudar. Há crentes que gostam de ajudar os pobres, pegar a palavra de Deus, organizar eventos na igreja, expulsar demônios, mas ainda não resolveram se dar por completo. Ou seja, são indolentes nas contribuições que Deus exige do seu povo. Por exemplo, Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Defraudar, irmãos, é o mesmo que trapacear, prejudicar, privar com dolo. E isso ocorre quando retemos o que é de Deus. Seguramos para nós aquilo que é de Deus. Não é nosso, é de Deus. E muitos irmãos retêm aquilo que não é teu. Não tem fidelidade com Deus. Segura.
Não, primeiro eu vou cuidar de mim, eu vou pagar minhas contas, se sobrar alguma coisa, eu levo lá para a igreja, eu entrego para Deus. Esquecendo que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de todas as coisas. Nada é nosso. Nós somos mordomos do Senhor. Nós cuidamos das coisas do Senhor. Tudo é dele. Tudo foi dado por Ele. Nada é nosso, irmãos. Tudo que foi criado no céu e na terra pertence a Deus. Eu, você, somos de Deus. Zaqueu decidiu ir além, deu seu passo de fé. Irmãos, eu não sei o que você busca, eu não sei o que você está passando, mas o que falta para você dar um passo de fé? Não deixe para amanhã, dê o passo de fé hoje. Hoje, buscando a Deus, confessando os seus pecados, se arrependendo dos teus maus caminhos. Volte a andar com o Senhor, volte a caminhar com Deus. Tenha intimidade, busque intimidade, coloque a tua vida no altar de Deus. Coloque aqueles que você ama no altar de Deus. Zaqueu, com esse passo de fé, Jesus deu a garantia de que houve salvação nesta casa, houve salvação na casa de Zaqueu. Lucas 19, 9. A salvação foi o presente da vida eterna por meio do perdão dos pecados. A salvação de Deus também inclui o socorro, a restauração da vida. Essa salvação de Cristo alcança toda a nossa vida. Hoje muitos estão se esquecendo da salvação. Muitos vão atrás de profecias, de falsos profetas. Deus, Ele nos fala através da tua palavra. Deus, Ele nos fala através dos seus louvores. Deus fala também através dos profetas, sim. Mas nós temos que ter discernimento de entender que essas profecias são verdadeiras. Lendo a palavra, buscando a presença de Deus, conhecendo os mandamentos do Senhor, o que Ele quer para as nossas vidas. E o terceiro passo de fé, irmãos, é no dia a dia. É no dia a dia que nós vivemos, que nós estamos passando. Dou um passo de fé quando eu assumo o compromisso sério com Deus. Nós temos que ter compromissos verdadeiros e autênticos com o Senhor. Não fazer nada de qualquer maneira, de qualquer jeito. Fazer para os outros verem que você está fazendo. Lembre-se que Deus, Ele conhece o teu coração. Ele conhece, Ele sabe se você está sendo sincero, sincera. Nada é encoberto para o Senhor. Nada, irmãos, nada. Temos que contribuir em sua obra aqui na terra, evangelizando, levando a palavra do Senhor para as pessoas, para o seu vizinho, para um amigo de trabalho, para um parente. Muitos eu digo, né, que têm a oportunidade de falar do Evangelho e não falam.
até mesmo para a própria família que está ao lado, não fala de Jesus, não fala da salvação. O Evangelho de Jesus veio para toda a humanidade, veio para todos, não é para um grupo seleto, separado. A salvação de Cristo veio para a humanidade. Para todos que creem que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Mesmo estando endividado, irmãos, mesmo a gente estando endividado, passando por situação difícil, eu sei que nessa pandemia, esses anos, foi difícil, muitas pessoas ficou desempregado, alguns passaram necessidade, sim, muitos perderam seus familiares, seus entes queridos, através do Covid. Quando decido obedecer à ordem de Deus de semear, mas semear com amor, com alegria, uma parte dos meus recursos, uma parte daquilo que Deus está me dando, eu passo a caminhar no campo da fé. Mesmo com dívida, eu semeando, eu sei que o Senhor, Ele vai cuidar de mim. Ele não vai deixar faltar o alimento na minha mesa. Ele não vai deixar que eu deixe de pagar as minhas contas. Porque nós temos que ser fiéis a Deus, crendo, sabe, ofertando com fé. E o Senhor, Ele não deixa faltar. Ele não deixa, irmãos. Eu falo isso por experiência própria, que eu já vivi isso. Mas muitos duvidam. Não vou dar não, eu tenho minhas contas para pagar. Eu tenho água, luz para pagar. Não, eu não posso. Não, irmãos, põe em fé a tua prática. O impossível é de Deus. Aquilo que para você talvez não tenha sentido, Deus faz a diferença. Mas você tem que crer. Coloque a tua fé em prática, crendo. O Senhor, Ele não nos escolheu, irmãos, para nos deixar sofrer. Como foi dito já nessa noite, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Creia, confie. O Senhor, Ele cumpre, supre com a abundância, dando-nos ricas bênçãos na nossa vida, dando um milagre que nós esperamos, suprindo as nossas necessidades. Vamos dar uma passada, irmão. Vamos lá em Mateus 10. Acompanhe comigo aí, Mateus 10. Mateus 10, versículo 9 e 10. Veja o que diz: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Agora, irmãos, vamos lá em Lucas 22.
Lucas 22:35 diz: E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Então, irmãos, não tema. Deus, o Senhor, Ele supre as tuas necessidades. Ele supre. Não tenha medo. Deus, Ele sabe do que eu e você precisa. Ele vê. De novo, irmãos, olha só. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada, nada faltou. Nada faltou, irmãos. O Senhor, Ele cuida de nós. Fé. Fé. Se creres, verás a glória de Deus. Fé. Durante a travessia do deserto, entre o Egito e Canaã, houve escassez de água. Faltou água para o povo beber. Então Deus ordenou a Moisés que falasse a rocha. Porém, ele bateu nela 2 vezes. 2 vezes. Número capítulo 20, versículo 11. Nosso passo de fé deve ser feito com amor, com alegria, não por obrigação. Porque, irmão, quando nós fazemos as coisas por obrigação, desse modo podemos fazer as coisas com raiva, de qualquer maneira. Então não faça por obrigação, de qualquer jeito. Faça por amor, com alegria. E essas atitudes impedem da gente entrar na terra prometida. O que adianta estar na casa de Deus e fazer as coisas para Ele de qualquer maneira, de qualquer jeito, com raiva? Quando nós saímos da nossa casa, já tem que haver uma alegria de encontrar, saber que Deus está aqui, que o Senhor já está aqui no meio de nós. É a nossa obediência aos mandamentos de Deus que põe em evidência a nossa fé, irmãos. Obediência. Hoje nós falamos muito em obediência. Temos que obedecer. Temos que obedecer a palavra de Deus. Temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Obedecer a liderança na igreja. Obedecer. Deus, Ele se alegra quando nós somos obedientes. Isso evidencia a nossa fé no nosso Criador. Viver pela fé é o mesmo que confiar plenamente em Deus, irmãos. Viver pela fé é confiar plenamente em Deus, crendo no mover, no agir de Deus, para resolver todos os nossos problemas. Como nós fazemos isso? Praticando a palavra de Deus. Praticando, crendo em tudo que está escrito nesse livro. Crendo, irmãos. Glória a Deus.
dar o passo de fé nas questões das contribuições para o reino de Deus. Está escrito que dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Dê o seu melhor para Deus. Faça o melhor para Deus. Contribua com alegria para Deus. Isso é colocar o mandamento bíblico antes das nossas necessidades, irmãos. É privilegiar ao Senhor com o melhor. O que Salomão disse no Provérbio 3:9? Vamos lá? Provérbios 3:9. Salomão disse: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honre ao Senhor. Nós temos que honrar ao nosso Deus. Honrar. Honra, irmãos. Honre a Deus. Honre ao Senhor. No 10: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. As bênçãos vêm, irmãos. O que você busca, vem. Deus te abençoa. Deus supre a sua necessidade. Mas honre ao Senhor. Honra. Honra. Nós temos que honrá-lo. Confiar no Senhor Jesus, e então lançamos nosso pão sobre as águas. Eclesiastes 11:1. Lançando o nosso pão sobre as águas das maravilhosas e fiéis promessas de Deus. Deus tem promessa na nossa vida, irmãos. Deus tem promessa na tua vida. Lança o teu pão sobre as águas. Confie no Senhor. Fale de confiança, de honra, obediência. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor me deu para essa noite. Medita nela, irmãos. Medita nela.